Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre 10 coisas que não se deve dizer a uma pessoa com depressão. É um vídeo que eu fiz lá no meu perfil no Instagram e foi muito pedido para que eu trouxesse ele para o meu canal. Só que são formatos diferentes, então eu resolvi gravá-lo novamente, repensar sobre cada tópico que eu coloquei lá. Então, possivelmente, você vai ver alguma coisa diferente, alguma coisa que eu ajustei, mas o conteúdo é o mesmo, para que a gente possa ajudar de forma efetiva as pessoas com depressão. Primeira coisa que não se deve dizer a uma pessoa com depressão é: isso é coisa da sua cabeça. Muitas vezes a pessoa quer ajudar e fala assim: olha, já parou para pensar que isso é tudo coisa da sua cabeça? Só que para a pessoa com depressão, não é. Ela está sentindo aquilo, ela está vivendo aquilo. Então dizer para ela que é coisa da cabeça dela é como se você estivesse desmerecendo o sentimento do outro e vai fazer com que ela se afaste de você, com que ela não confie mais em você e não conte mais sobre o que ela sente para você. Porque é importante lembrar que a depressão é uma doença. Essa pessoa precisa de tratamento. Ela precisa também falar o que ela sente. Então, não desmereça o que ela sente dizendo que aquilo é coisa da cabeça dela. Segunda coisa que não se deve dizer a uma pessoa com depressão: por que você não faz algo para superar isso? A pessoa com depressão, tudo que ela quer é superar. Tudo que ela quer, ainda que inconscientemente, ela quer se livrar daquilo. E muitas vezes, antes dela chegar àquele quadro depressivo, ela já tentou de várias formas. Ela já fez diversos, imensos esforços para superar aquela situação. Porque você não sabe o que está por trás daquela depressão. A depressão, ela tem causas. Imagina que você pode estar dizendo para ela: você não fez nada, por que você não faz nada para superar isso? Por que você não faz algo para superar isso? E talvez você esteja lidando com um caso super delicado de algo que você não sabe. E que aquela pessoa está guardando e que está causando aquela doença naquela pessoa. Então jamais diga isso. Jamais diga isso para uma pessoa com depressão, tá? Terceira coisa que você não deve dizer a uma pessoa com depressão é: você não parece deprimido. Muitas vezes as pessoas dizem isso para as pessoas com depressão porque criou-se uma ideia de que a pessoa deprimida, ela fica deitada no quarto, não come, ela não fala, ela não faz nada. Sim, a depressão ela é uma doença que anula as vontades. A pessoa não tem vontade de fazer nada, mas ela tem vários estágios. Você vai encontrar pessoas que têm depressão, que estão num quadro depressivo, levantando e saindo para trabalhar, sorrindo para você, contando uma piada. A gente criou meio que um estereótipo da pessoa com depressão. Então, meu querido e minha querida, ainda que a pessoa não aparente ter depressão, se ela te falou que tem, ela está conversando com você, jamais diga a ela que ela não parece estar deprimida, porque é como se você também estivesse desmerecendo o sentimento dela. E se ela se afastar de você, é ruim para ambos, porque pode atrapalhar o tratamento dela. Quarta coisa que não se deve dizer a uma pessoa com depressão: isso é falta do que fazer. Uma vez eu ouvi alguém dizendo o seguinte: determinada pessoa está com depressão, isso é falta de uma louça para lavar. Isso é falta de uma roupa para lavar. Geralmente se atribui muito isso à mulher, né? Só que depressão não tem a ver com não ter o que fazer. Depressão não tem a ver com a pessoa ficou à toa, ela está à toa demais. Então ela teve tempo para pensar sobre os seus problemas, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Quem nunca ouviu isso? Só que não tem nada a ver. Depressão é uma doença, sabe? É uma doença como a diabetes, como hipertensão, como qualquer uma outra. Precisa de tratamento, de acompanhamento, de médico, sabe? Então,
Não diga para a pessoa que é falta do que fazer, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso aí é ideia que as pessoas criaram e que de uma certa forma, imagina, você achar que a pessoa é um desocupado, que a pessoa está em depressão porque é um preguiçoso ou uma preguiçosa. Não tem nada a ver e é super ofensivo também dizer isso para a pessoa. Quinta coisa que você não deve dizer a uma pessoa com depressão: você é mal agradecido. Porque assim, muitas vezes a pessoa com depressão, ela reclama, né? Ai, meu Deus, isso tá tão difícil, eu não aguento mais, olha isso aqui. E aí você fala assim, nossa, mas você só reclama, olha quantas bênçãos você tá recebendo, olha isso, olha aquilo outro, né? Você tem um filho lindo, você tem uma família linda, você tem um emprego, você tem isso, tem aquilo, você é mal agradecido, pronto. Agora, além de deprimido ou deprimida, ela também é ingrata. Você acabou de taxá-lo e taxá-la como ingrato. Na verdade, a pessoa, ela olha o mundo por uma lente que está doente. Todos nós enxergamos o mundo com uma lente que representa o que nós somos. Quando eu olho para o outro e eu vejo o outro com uma lente. E essa lente é o que eu sou. Eu enxergo o outro através do que eu sou. Então, a pessoa que está deprimida, a pessoa que tem depressão, ela enxerga o mundo numa lente embaçada. Então, quando você fala para ela que ela é mal agradecida, que ela é ingrata ou que ele é ingrato, chega a ser injusto com a pessoa, porque a lente dela está embaçada. Ajuda ela a limpar a lente, ajuda ela a se tratar, que aí, com a lente limpa, ela vai olhar o mundo novamente com os olhos de alguém que está são, de alguém que está curado, de alguém que não está mais com aquele quadro depressivo, tá? Então não diga ela ou ele que são mal agradecidos, tá bom? Sexta coisa que não se deve dizer a uma pessoa com depressão: poderia ser pior. Aí a pessoa chega para você e conta, olha, tá acontecendo assim, assado, aconteceu isso, porque a pessoa com depressão, muitas vezes, ela se reporta a muitas coisas do passado, que geraram aquele sentimento, né? E ela vai guardando aquilo. Não cabe você dizer se é bom ou se é ruim, a gente sabe que é ruim, ela sabe também que é ruim, né? Que aquilo tudo que tá ali não é bom, que a depressão é excesso de passado, essas coisas que a gente ouve aqui e ouve ali. Na verdade, quando você chega e você começa a colocar essas coisas para ela, olha, tá vendo? Tudo isso que você tem e você não vê, e você não valoriza, né? Poderia ser pior, poderia ser pior. Olha, você poderia estar passando fome, você poderia estar desempregado, você poderia estar com uma doença grave, olha, você tem saúde, poderia ser pior. Não ajuda. A gente vê as pessoas fazerem isso, né? Usarem essa estratégia de mostrar, né, que existem outras. Eu me lembrei da minha mãe quando eu era pequena, que ela colocava o prato de legumes e eu não gostava de legumes. Aí ela sempre fazia a seguinte afirmação: olha, tem criança passando fome e você não vai comer. E dava certo. É a mesma estratégia. Só que você dizer para a pessoa com depressão que poderia ser pior, que tem gente pior do que ela, nesse caso não funciona, porque ela sabe. E ela se sente muito mal, porque no fundo, ela fica pensando assim: caramba, o meu problema não é nada diante do problema do outro, olha como eu sou fraca, olha como eu sou fraco. E aí ela vai ficando ainda pior. E ela nunca mais vai querer te contar nada, porque você vai colocar diante dela aquilo que ela já sabe, ou aquilo que ela pensa sobre si mesma, que ela ou ele é fraco, é fraca. Então, não diga poderia ser pior. Sétima coisa que você não deve dizer a uma pessoa com depressão: você não precisa de terapias e remédios. Olha, durante muito tempo da minha vida, eu acreditei que uma pessoa com depressão não precisava de terapias e remédios. Eu acreditei que era possível vencer a depressão sem nada disso. Não diga isso para uma pessoa. Só quem pode dizer isso é um profissional capacitado, um psicólogo, um psiquiatra. A gente não está capacitado para dizer isso para ninguém. Então, quando você diz isso, você pode estar atrasando o tratamento dessa pessoa. Ninguém chega para uma pessoa que está com uma doença
grave, né? E diz para ela, olha, você não precisa de remédio, você não precisa de médico, você não precisa de tratamento. Mas com a depressão, todo mundo fala isso. Então é preciso ter muito cuidado, não diga isso. Pelo contrário, incentive essa pessoa a buscar tratamento. Se for alguém do seu convívio, leva essa pessoa, ajuda essa pessoa a buscar esse tratamento. Porque uma hora ela vai ter alta, ela vai ficar bem e ela vai ser grata a você por ter ajudado nesse momento tão difícil. Não repita aquilo que a gente ouve no senso comum, que todo mundo fala, não precisa de... Não repita isso, não faça isso, tá bom? 8ª coisa que não se deve dizer a uma pessoa com depressão. Nossa, você tá me deprimindo. Na verdade é o seguinte, quem convive com uma pessoa com depressão vai ter realmente momentos muito difíceis, porque é complicado ficar ouvindo certas coisas, né? É por isso que tem que levar para terapia, é por isso que tem que levar para tratamento, porque senão fica pesado para quem tá perto, entende? Mas nunca diga para ela assim, ai, você tá me deprimindo. Porque piora, ela se sente muito mal disso estar acontecendo. E geralmente, alguém que diz isso, diz para alguém que não está se tratando. A pessoa não está se tratando, porque quando ela vai, por exemplo, para a terapia, ela vai poder falar tudo o que ela está sentindo para alguém que sabe ouvir, para alguém que sabe organizar aquelas ideias, sabe entender como aquela pessoa funciona, sabe ensinar para ela como ela funciona e pronto, é assim que funciona, é assim que as coisas acontecem. Então, não diga para ela que ela está te deprimindo, ajude ela a buscar ajuda e a resolver, a se resolver e a se tornar uma pessoa cada vez mais saudável, mais que seja capaz de gerenciar mais e mais a sua própria vida, as suas próprias emoções, a sua própria situação ali, tá? Uma 9ª coisa que você não deve dizer a uma pessoa com depressão é desisto de te ajudar. Essa frase, desisto de te ajudar, ela é muito comum quando a pessoa quer ajudar alguém com depressão, aí fica dando vários conselhos, né? Os conselhos do tipo, você tem que sorrir mais. Então, assim, você acabou de dizer que tem que sorrir mais, automaticamente a tristeza dela vai embora e ela fica curada. Olha que coisa milagrosa. Não, gente. Não, isso não funciona. Você vai dizer pra pessoa assim, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí você chega pra pessoa e joga sobre ela um monte de coisas que você acredita que ela tem que fazer pra ela ficar boa. Aí ela não faz, porque ela não consegue. A depressão, ela afeta a vontade. A pessoa não tem vontade de fazer nada. Ela não consegue fazer. Aí você vira pra ela, poxa, eu te falei um monte de coisa pra você fazer, você não faz, você não quer ser ajudada, desisto de te ajudar. Então assim, você falou coisas que não devia fazer, colocou situações que a pessoa não conseguiria fazer, até porque você não sabia, né? Você tentou, você estava com boa vontade, eu entendo isso. E aí no final você disse pra ela que desiste de ajudar. Quer ajudar? Vou repetir. Quer ajudar? Pega na mão dela, leva ela pra terapia, procura um médico, procura ajuda pra ela, fica perto dela, entendeu? Jamais diga que você vai desistir de ajudar, porque vai piorar muito o quadro dessa pessoa. 10ª e última coisa que você não deve dizer a uma pessoa com depressão, você é egoísta. Olha, a pessoa com depressão, ela perdeu o foco. A depressão tem uma relação direta com o foco, com o olhar, com o que eu vejo, né? Então a pessoa com depressão, ela vai sempre olhar para as suas dores. Pensa comigo, uma pessoa que está muito focada nas suas próprias dores, vai conseguir ver a dor do outro? Não. Vai conseguir perceber que está causando determinada situação ruim para o outro? Não. Ela vai ter comportamentos egoístas? Sim. Mas dizer isso a ela não vai adiantar nada, não vai ajudar, entende? Não é... Ai, Elisângela, então peraí, eu não posso dizer nada? Olha, pode. Você pode dizer o que você quiser. Mas se você quer realmente ajudar, porque assim, tudo que a gente diz para uma pessoa com depressão, a gente está dizendo porque a gente quer ajudar. Certo ou errado? Certo. Então, se você realmente quer ajudar,
Cara, eu tô te dizendo, não adianta dizer nada disso pra ela. Não adianta dizer nada disso pra ele. Sabe como que você vai ajudar? Eu quero encerrar o vídeo falando isso. Dessa vez eu não vou recapitular os 10. Se você quiser saber tudo de novo, você vai ter que rever o vídeo. Mas eu quero terminar o vídeo dizendo pra você o seguinte. O que você tem que fazer se você tem que ajudar? Se você quer ajudar? Eu acho que é importante você saber isso. Primeira coisa, ouvir essa pessoa. A pessoa com depressão, tudo que ela precisa é alguém que ouça. Senta lá e ouve. Ouve. Deixa ela falar, ela vai falar, ela vai falar, ela vai falar. Vai falar besteira, vai falar coisas que você não gostaria de ouvir? Vai. Mas escuta. Sem julgamento. A gente tem muita dificuldade de ouvir o outro e não dar a nossa opinião. Aquela pessoa não precisa da tua opinião. Só escuta, acolhe, abraça. Sabe, faz um chazinho, um cafezinho, senta com ela, acolhe, ouve, deixa ela falar, deixa ela chorar, deixa ela falar. Depois que ela falar tudo, você vai dizer pra ela o seguinte: eu entendo você, eu tô aqui com você, você não tá sozinho, você não tá sozinho, você vai sair dessa. O que eu posso fazer pra te ajudar? Vamos lá? Eu vou te ajudar, eu não vou desistir de você. Segunda coisa que você tem que fazer é sugerir a essa pessoa que ela procure uma ajuda profissional. Mas lembre-se, quando você falar isso, nunca diga assim, ó, eu não posso te ajudar não, vai procurar um psicólogo. Com esse tom, porque vai fazer mal para ela também, vai fazer mal para ele também. Diga assim, olha, eu estou aqui sempre que você precisar, para te ouvir, para te abraçar, para dizer tudo isso que eu estou dizendo aqui para você. A minha casa está aberta para te receber a hora que você precisar. Você pode me procurar. Mas eu queria te pedir uma coisa. Queria muito que você buscasse uma ajuda profissional. Porque aí eu vou conversando com você e você também vai ter uma ajuda profissional. E aí eu tenho certeza que quando essa pessoa encontrar uma ajuda profissional, essa necessidade de falar para você vai diminuir. Porque ela vai se tratar, ela vai melhorando, ela vai se entendendo e vai tocando a vida dela. Essa é uma forma de você ajudar uma pessoa que tem depressão. Aí você pode dizer para mim agora no final do vídeo, Elisângela, você não é psicóloga, você não é especialista, como é que você sabe e vem falar disso tudo? Eu sou uma pessoa que vive e que luta contra a depressão há muitos anos. Então eu posso falar, eu sei bem do que eu tô falando. Por isso que eu falei que era um vídeo muito difícil de fazer, um vídeo muito difícil de repetir. Mas ele é um vídeo necessário. É com esse vídeo eu acho que eu posso ajudar muitas pessoas a ajudarem de verdade as pessoas que convivem com ela e que têm depressão ou que já tiveram e enfrentam a depressão. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, manda esse link para alguém que precisa assistir, comenta, faz esse vídeo subir no YouTube, né? Faz aí um engajamento para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!